Oi, eu sou Eduardo Kac e hoje nós vamos conversar sobre as minhas obras de bioarte, em particular a obra de G.F.P. Bunny, do ano 2000, que é a obra que circula em torno da coelha alba, a coelha fluorescente verde, criada no ano 2000. E bioarte. A bioarte é uma nova forma de arte que eu lancei em 1997 e que é predicada no trabalho direto com a vida biológica. Se nós voltarmos ao século XX, a gente vê, por exemplo, o surgimento da arte cinética. Inicialmente nos anos 20, com alguns artistas que trabalharam com motores, né? O Moholy-Nagy completa a sua grande obra, o Light Space Modulator, o modulador de luz e espaço, que ele começou em 22, ele completa em 30. E depois da Segunda Guerra Mundial, na geração dos anos 50, como o nosso querido Palatinic, que vai trabalhar com motores e luz, que lança de maneira internacional a arte cinética. Então, a arte cinética nasce com os artistas trabalhando diretamente com o movimento, não a ilusão do movimento, a representação do movimento, por exemplo, na pintura, mas o movimento direto, a percepção direta do movimento. Da mesma maneira, nos anos 60, os artistas vão trabalhar com o vídeo, né? Cria-se a videoarte. Os artistas não vão ilustrar a televisão num desenho, ou só fazer fotos de alguém assistindo televisão. Eles vão usar o próprio meio audiovisual da televisão. Então é um trabalho direto com o meio eletrônico da televisão e do vídeo. Da mesma maneira, a bioarte é isso. A bioarte não é uma representação da vida, não é uma alegoria da vida, não é a metáfora da vida. É o trabalho direto com a vida como meio. Bom, isso é uma apresentação global, simples, rápida, porque, claro, a partir do momento que se trata de arte, você naturalmente terá uma dimensão lírica, uma dimensão, dependendo do artista, pode ser uma dimensão política. Cada artista irá trabalhar aquele meio de uma maneira distinta. Eu, particularmente, do meu trabalho, tenho uma dimensão poética muito forte. Eu sempre me interessei pela palavra, pela relação da palavra com a imagem, e particularmente pelo fato de que, se olharmos a palavra aqui e a imagem aqui, há um fluxo entre a palavra e a imagem, e nesse fluxo há possibilidades expressivas, no meu entender, inexploradas. Então, na verdade, o meu desenvolvimento da bioarte, claro, não ocorre da noite para o dia. Eu começo a minha carreira em 1980 com o movimento de arte pornô, que dura 2 anos de um trabalho muito intenso. Depois, já a partir de 82, eu crio o meu primeiro trabalho digital, que é o poema digital Não, ponto de exclamação. A partir de 83, eu crio o meu primeiro poema holográfico, e aí uma série de trabalhos digitais, aí uma série de trabalhos holográficos. A partir de 86, eu começo a desenvolver a arte da telepresença, que basicamente consiste em conectar sistemas de telecomunicação com sistemas físicos, como, por exemplo, robôs. E eu começo, então, a expandir o meu interesse pelos processos de comunicação para além da linguagem. E por isso eu começo a me interessar por processos de comunicação não humanos. E começo então a explorar o que eu chamei de uma arte interespécie, ou seja, a criação de obras que tragam para a esfera humana elementos da comunicação não humana e que também explorem a lógica da comunicação que existe independentemente dos seres humanos, ou seja, para seres não humanos. Então, nesse campo experimental que eu fui criando ao longo dos anos, aos anos 80, ao longo dos anos 90, em 97, eu chego a um ponto de não retorno. Em 97, eu crio uma obra que se chama Cápsula do Tempo, Time Capsule. Eu apresentei essa obra em São Paulo,
na Casa das Rosas. Naquela época, 97, a Casa das Rosas era um centro de arte. Hoje é um centro mais dedicado à literatura, mas naquela época era um centro de arte contemporânea. Era dirigido pelo Aguilar e houve, naquele momento, uma exposição que foi organizada pelo Lucas Bombosi, na qual eu participei com essa obra, Cápsula do Tempo. Essa obra, foi nesse contexto dessa obra, Cápsula do Tempo, que eu criei o termo bioarte. Por quê? Porque eu saio dessa trajetória que era muito focada no digital, no eletrônico, na telepresença, e eu abro para os processos biológicos vivos verdadeiros. Eu tenho aqui o folheto, esse folheto que eu mesmo fiz. Eu escrevi o texto, eu fiz o design, eu mesmo imprimi, e tem esse carimbo aqui da bioarte, que eu fiz na época, em 97, para distribuir durante a exposição. Essa é a primeira vez que esse termo, que dá nome ao movimento, bioarte, aparece impresso. E naquele momento mesmo, por conta da exposição, a Folha de São Paulo deu uma matéria que também aparece em 97, o termo bioarte, já a partir desse meu folheto. Como você pode ver aqui, nessa imagem, aqui você tem um microchip ilustrado do outro lado do folheto, e o gesto central da obra Time Capsule foi justamente o fato de que eu implantei ao vivo, direto, na televisão e também ao vivo na internet, a partir da Casa das Rosas, eu mesmo implantei esse microchip no meu corpo. E no terceiro segmento do programa ao vivo, que foi na TV Cultura, no terceiro segmento, as pessoas na internet podiam escanear o conteúdo do microchip que já estava dentro do meu corpo. Esse microchip, ele vem encapsulado num vidro especial que é biocompatível. Então, com o passar do tempo, ele se integra efetivamente ao meu corpo, porque o tecido epitelial, né, a minha pele, o meu corpo, ele vai cobrindo esse microchip e o absorvendo e integrando efetivamente ao meu corpo. A cada 10 anos, eu faço um evento público para celebrar o implante. Em 2007, eu fiz o primeiro aniversário de 10 anos, durante a minha retrospectiva no Museu de Arte Moderna de Valência, o IVAN, tem um belo catálogo. E depois, em 2017, eu fiz um evento público na October Gallery, em Londres, também. Então agora vamos pensar aí, próximo, né, para 2027. Então esse é o primeiro momento, é o nascedouro da bioarte, nesse contexto da obra Time Capsule. Mas, ao mesmo tempo em que eu fiz esse trabalho de ruptura, né, o Time Capsule, para mim, é um trabalho, é um divisor de águas na minha trajetória. Hoje ele faz parte da coleção BEEP, B-E-E-P, que é uma coleção espanhola que adquiriu esse trabalho na Arco em 2006. Foi a obra fundadora dessa coleção, uma coleção institucional muito interessante, que é dedicada justamente às questões da arte tecnológica contemporânea. Então, em 98, foi um ano para mim de muita reflexão, muita leitura, muita escritura também. Eu terminei o ano publicando um manifesto, o Manifesto da Arte Transgênica. Esse manifesto, na verdade, é um longo ensaio no qual eu articulo o que seria o meu próprio caminho dentro da bioarte. Porque a bioarte eu sempre entendi como um campo amplo que permite o trabalho de vários artistas, explorando a vida de várias maneiras. E esse foi em 97. Em 98, eu escrevo esse manifesto para articular o que eu queria fazer, especificamente desenvolver, dentro desse campo mais amplo da bioarte. E comecei a trabalhar. Em 99 eu apresentei pela primeira vez, foi na Áustria que eu apresentei, uma obra chamada Gênesis. Foi uma obra na qual eu peguei um texto da Bíblia e eu codifiquei em ADN
e introduzir no corpo de bactérias, e os internautas podiam, de casa, de onde estivessem, ativar uma caixa de luz ultravioleta e causar mutação nesse texto bíblico que estava no corpo da bactéria. Aí dentro da série Gênesis tem toda uma série de trabalhos em papel, em granito, tem uma escultura, que é a primeira escultura a utilizar DNA diretamente, né, como material plástico, visualmente perceptível. Uma escultura que se chama Transcription Jewels, né, joias de transcrição. Então, 97, 98, 99, e nós chegamos então ao ano 2000. No caso do Time Capsule, eu trabalhei com um organismo complexo que é o ser humano. No caso do Gênesis, eu trabalhei com um organismo unicelular, que são as bactérias. E no caso do GFP Bunny, a obra que eu criei no ano 2000, eu tinha interesse em revisitar a história da domesticação. Domesticar, né? Vem de domus, vem de casa, né? Trazer ao lar, né? Criar um lar e viver no lar fixo. Deixar de ser nômade e habitar, modificar o seu entorno, criar um espaço social. A ideia da domesticação do ser humano que se autodomestica, deixando de ser nômade, passando a habitar um lugar e interagindo com o seu entorno, mudando o seu entorno. Isso é uma etapa fundamental da história da civilização. E eu queria revisitá-la à luz da nossa interação com os seres não humanos. Nesse caso, dando continuidade ao meu interesse pela comunicação interespécie. Mas já à luz do fato de que hoje nós vivemos numa era digital, numa era que também é totalmente impactada pela biologia molecular. Então, há um ato aqui transgressor no GFP Bunny, que é a criação de uma forma de vida mamífera que a natureza jamais produziu. Porque o que caracteriza GFP Bunny, o ato central de GFP Bunny, é a criação da coelha alba, que emite luz verde, que é fluorescente, que emite luz verde quando iluminada por uma luz azul especial. Somente quando iluminada por essa luz azul. Então, o que acontece? A natureza não tem como cruzar um coelho com água viva. Não é possível a natureza produzir esse cruzamento. Mas no laboratório é possível. Então, com GFP Bunny, eu crio o primeiro mamífero novo da história da arte. Animais já foram usados na história da arte desde o começo do século XX. O Dalí já usou animais, a Arte Povera usou animais, vários animais foram usados ao longo da história da arte no século XX. Mas esses artistas todos pegavam animais que existiam e os colocavam num contexto artístico. Não é o meu caso. O que faz o contexto artístico é precisamente a minha criação de um animal novo que a natureza nunca produziu em quase 4 bilhões de história e que não pode produzir, porque a natureza não pode cruzar água viva com o coelho. Mas no microscópio, no laboratório, é possível. Então, trabalhando com cientistas franceses, no ano 2000, eu crio GFP Bunny centrado na coelha alba, a coelha fluorescente verde. O ano 2000 foi um ano particularmente significativo, porque ele marcava a transição para o novo milênio. Então, havia, ao mesmo tempo, um certo entusiasmo, mas também um certo temor, porque há uma mudança de milênio e isso implicava a possibilidade, para muita gente, do desconhecido. Falava-se naquela época do Y2K, que era a ideia de que no ano 2000, os computadores muito antigos não tinham sido programados para esse número 2000, então uma série de contextos entrariam em pane, satélites cairiam dos céus, hospitais entrariam em colapso, etc.
Bom, o mundo inteiro se pôs a reprogramar os computadores, nada disso aconteceu, felizmente. Mas havia esse temor, né? E havia também, naquela época, certos escândalos de saúde pública ligados à vaca louca, contaminação de banco de sangue, contaminação de vinho, etc. Então, havia um certo contexto muito particular dessa passagem para o ano 2000. E chega, então, este mamífero novo, desconhecido, e para muita gente ele se tornou uma espécie de ícone do desconhecido, que para muitos significava esperança e para outros significava temor. Criou-se aí uma tensão dramática muito interessante no ano 2000. E a imprensa, então, foi realmente, levou a Alba aos quatro cantos do planeta. A Alba saiu em tudo quanto é revista, tudo quanto é televisão, jornal. E eu percebi que esse material de recepção era riquíssimo e comecei a trabalhar esse material. Eu comecei a fazer uma série que se chamou Rabbit Remix, que envolvia desenhos, fotografias, bandeira, que naquela época também era no nível da política americana, né, havia a eleição e a concorrência entre Bush e Gore, né? Então as bandeiras americanas por tudo quanto é lado, eu fiz a bandeira da coelha. Então há uma série de obras, desenhos, bandeiras, fotografias, e uma escultura também nesse momento, que eu fiz em 2006, a escultura chamada Featherless, sem plumas. A escultura se chama Sem Plumas. E nessa série de fotografias, por exemplo, nós vemos pessoas com jornais em vários contextos, esses jornais nos quais a Alba aparece. E o contexto, então, faz um comentário à maneira como os jornais apropriaram a coelha. Raramente me pedindo permissão. Essas imagens foram todas pirateadas pela imprensa internacional sem pedir permissão. E com essa demanda muito grande de entrevistas de rádio, televisão, de solicitação de jornais, revistas, eu comecei a fazer uma série de desenhos líricos que me criavam realmente um espaço mais calmo de reflexão. Eu tenho um exemplo comigo aqui, que eu vou mostrar para vocês, de desenho daquela época. Esse aqui é um desenho de 2001. Ele se chama Trois Lapins. E nele nós vemos a Alba, o coelho daquela marca de pilha, Duracell, e o Pernalonga. Se chama Trois Lapins. Os desenhos são todos com lápis de aquarela dessa série. E esse desenho chama Trois Lapins porque a imprensa dizia o que é de novo, doutor? É referência ao Pernalonga, né? Ou então dizia, Eduardo Kac, artista que cria um coelho energético, que nunca para, não sei o quê. Então, a imprensa usava esses clichês da comunicação de massa para fazer referência à Alba. E então eu retrabalhei isso e fiz esse, em vez dos três mosqueteiros, os três amigos, são os três coelhos, fazendo referência a esse universo midiático, mas ao mesmo tempo incluindo a Alba com essa tranquilidade, né, nesse contexto. Então, são desenhos, são fotografias, a bandeira, escultura, há toda uma série, como eu dizia, de obras do Rabbit Remix que marca essa primeira fase. Em 2007, eu começo a criar uma nova série dentro do GFP Bunny que se chama Lagoglyph. Em português seria lagoglifo, porque lago tem a ver com, é o prefixo dos lagomorphs, né? Os lagomorfos, que são, na árvore da vida, são os animais que têm a ver com o coelho, a lebre, etc. E glifo, que é uma marca. Então, o lagoglifo, ele é uma marca que trabalha visualmente a forma da coelha.
Isso tem a ver com um desejo, uma visão minha, desde o começo da minha carreira, de criar um sistema linguístico que não fosse ele mesmo um idioma inventado. Por exemplo, como o Klingon, que a gente tem no Star Trek. Eu não queria fazer isso. Isso existe desde a Idade Média, isso existe há muito tempo, isso é conhecido. Você cria os símbolos, cria uma regra combinatória e você tem aí uma nova língua, um novo idioma. Não é isso que eu queria fazer. Eu queria criar algo que fosse estruturalmente novo, diferente. E com os logoglifos, depois de várias décadas de reflexão, eu chego a um sistema que, na verdade, é a imagem da linguagem no espelho. É o contrário da lógica da linguagem. Como assim? Vamos pegar o português, por exemplo. Né? Nós temos um número fixo de letras que nós aprendemos na escola e, ao recombinar essas letras, nós produzimos todas as palavras do universo semântico do português. Se surge um novo evento, um novo fato no mundo, como internet, nós recombinamos as letras e temos um novo nome para esse novo fato. Então, número de letras fixo, universo semântico infinito. Pois eu criei o contrário. Os logoglifos, eles têm um universo semântico dado, finito, que é a coelha, como nós vemos aqui. Mas o número de símbolos que eu crio para aludir à coelha, esse é infinito. Então, em 2007, eu criei um portfólio de serigrafias. Eu tenho um exemplar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um exemplo da serigrafia dos logoglifos, onde nós vemos como é que os logoglifos se articulam. Os logoglifos são sempre feitos de dois elementos, um verde e um preto, contra o fundo branco, e cada um deles faz alusão à forma da coelha. Então, por exemplo, nesse verde aqui você vê as quatro patas, você vê as orelhas e sempre tem um corpo também. E no caso do preto é mais fácil ver, por mais distante que seja da forma óbvia do coelho, sempre vai haver o corpo, os olhos, a orelha e as patas. Então os logoglifos, eles têm essa dupla articulação, sempre verde e preto, sempre dois símbolos coelhais sobrepostos. No caso das serigrafias, o que é pouco conhecido é que elas são fluorescentes. Mesmo com a luz branca acesa, você vê que o verde é fluorescente. Esse verde, ele não existe no mercado de tinta. É um verde que eu mesmo misturei, especialmente para fazer essas serigrafias. Então, como a gente vê com a luz branca, eu criei a obra de maneira que não seja necessário o uso da luz negra, que é a luz negra que se compra em qualquer lugar. Mas, se por acaso você usar a luz negra, ou mesmo pode comprar em qualquer lugar uma dessas lanterninhas, você pode fazer os logoglifos brilharem no escuro. Dentro da série Logoglifo, que eu venho desenvolvendo desde 2007, há várias obras diferentes. Há também, por exemplo, uma escultura que é em porcelana, que eu criei na Espanha, no qual você tem a tatilidade, né, a experiência física do logoglifo. Aqui você vê muito claramente as quatro patas, né, o corpo, a cabeça, as duas orelhas. Igualmente aqui, né, você vê muito bem aqui a cabeça, o olho, as orelhas, o resto do corpo e as patas. Você vê que eles são todos assinados. Então, dentro da série dos logoglifos, há todo um conjunto de obras. Eu venho criando também uma série de logoglifos que são obras públicas, obras para o espaço público, mas que todo mundo pode ver, tanto no computador em casa, no iPad, no telefone, bastando para isso usar o sistema de mapas da Google
ou usando o próprio interface da web e abrindo o Google Earth. Eu vou mostrar um para vocês aqui. Então, o que nós temos aqui? O planeta Terra. Nesse caso, a obra ela se encontra no telhado do Museu de Arte Contemporânea de Maiorca. E isso é uma coisa que você pode ver você mesmo no seu telefone, no seu computador. Os detalhes estão no meu site. Então você vê que a obra está lá no telhado do museu. Ela foi criada especialmente para a resolução do satélite que é empregado para fazer essas fotos do Google Earth. Nesse caso, cada pixel tem 50 centímetros, porque é a resolução do satélite. E quando você se afasta do telhado, você começa a ver então Maiorca inteira, você vê o resto da Europa e o planeta Terra visto do espaço. Então, há uma série de obras desse tipo. É interessante quando você vê, por exemplo, muita gente que eu conheço esteve lá no Museu de Arte Contemporânea de Maiorca e estava lá no local vendo a obra física e via a obra também no seu telefone. E aí me enviavam fotos das duas coisas. Então, é como se eu pegasse o planeta e carimbasse o planeta inteiro com esses lagoglifos, criando uma outra forma de distribuição desse discurso, dessa linguagem visual. Eu comecei a desenvolver essa série porque a resposta ao Jeff P. Bunny é imensa. Já são 20 anos, a obra é do ano 2000, então esse ano, 2020, marca 20 anos do Jeff P. Bunny. E praticamente toda semana há uma solicitação de algum tipo de engajamento do Jeff P. Bunny, num livro, numa revista, numa palestra, numa publicação, em uma exposição. Recentemente esteve no Centro Pompidou, na exposição La Fabrique du Vivant, ela esteve exposta lá, ao mesmo tempo que eu fiz uma individual em Paris. Então, o tempo todo a obra de Jeff P. Bunny ela circula de uma maneira ou de outra. Então, essa circulação da imagem da alba me levou a criar os lagoglifos e pensar nessa outra forma de distribuição desse novo discurso visual a partir do sistema novo que eu inventei. Eu publiquei em 2005, saiu o meu livro Telepresence and BioArt. Saiu nos Estados Unidos, originalmente em 2005. Se o livro Luz e Letra coleta os meus textos dos anos 80, esse livro, o Telepresence e BioArt, ele coleta os meus textos dos anos 90, chegando a cruzar o começo do século XXI com as primeiras obras de bioarte. Essa edição americana, aí depois teve a edição que saiu na Espanha, né, Telepresencia e BioArte. Aí depois teve a edição italiana, Telepresenza e BioArte, e teve também a edição brasileira desse livro, que é Telepresença e BioArte, que saiu pela EDUSP. A edição francesa a tradução para a edição francesa está em andamento, não tem previsão, não sei a data que vai sair, mas o livro está disponível, né? E há bastante informação, há um capítulo inteiro, na verdade é uma sessão inteira para as minhas obras de bioarte, há bastante informação sobre o Jeff P. Bunny e as outras obras, minhas outras obras de bioarte também. A repercussão realmente é muito grande. Saiu o Jeff P. Bunny é um fenômeno de comunicação de massa muito particular, porque normalmente a lógica de recepção de uma obra de arte ela inclui, por exemplo, a resenha de uma exposição,
ou então um curador pode ver aquela obra e querer incluir numa outra exposição. Mas nesse caso, as pessoas começaram a se apropriar da Alba e criar elas mesmas as suas obras ou os seus projetos com o Jeff P. Bunny. E um dos fenômenos curiosos é justamente a sua circulação no universo da cultura popular. Ela foi transformada num personagem no Sherlock, ela aparece também no Simpsons, ela aparece em toda uma gama de Smurfs, de elementos da cultura popular. Ela é reinventada ou referenciada diretamente em toda uma gama de produtos da cultura popular. Ela virou também personagem, vou pegar uns exemplos aqui para mostrar para vocês. Ela virou personagem de romance também. Esse é um romance que foi publicado pela Gallimard, na França, que tem a Alba na capa, é o Le Retour définitif et durable de l'être aimé, do Olivier Cadieux. E ele começa justamente, ele abre justamente o romance com a coelha florescente. As primeiras páginas do romance. E também logo nas primeiras linhas. C'est dans la campagne sans lune, noir total, que j'ai vu pour la première fois le lapin fluo. Abre justamente assim o romance. O Michael Crichton, muito conhecido por ter escrito Jurassic Park, nesse romance Next, ele também tem uma seção em que ele na verdade fala da Alba duas vezes nesse romance Next. E um outro romance também, bom, há vários, na verdade há, sei lá, uns 10 romances, mas esses três são particularmente interessantes, porque esse aqui é o Oryx and Crake, da Margaret Atwood, que é uma escritora muito conhecida, né? Ela tem agora, inclusive, um dos romances dela adaptado para o Netflix. E aqui, justamente na capa do livro, Oryx and Crake, a gente vê que o designer pegou o coelho verde e fez todo um trabalho visual, que é interessante também, graficamente. E nesse romance, como ela mesma comentou em entrevista na época, ela pega a Alba e transforma num personagem. Então, né, ao longo da narrativa, há vários momentos nos quais coelhos verdes fluorescentes correm pelo campo. São poucos exemplos, porque, na verdade, o impacto e o estímulo que o Jeff P. Bunny proveu a escritores, a artistas, a cineastas, é um fenômeno em si que deveria ser mais estudado e trabalhado. Eu achei que seria interessante explorar isso do ponto de vista expositivo. Então, há alguns anos atrás, eu fiz uma exposição em Londres, uma individual em Londres, no Horse Hospital, que fica em Bloomsbury, perto do British Museum, perto de Russell Square, perto da October Gallery. E nessa exposição, em vez de mostrar obras minhas, o que eu quis expor foi a exposição. Então é como se eu pegasse a exposição e colocasse no pedestal. Nada na exposição era de minha autoria. Algumas dessas coisas que eu mostrei, os romances e outros elementos, eu fiz uma exposição com objetos, com camisas, com publicações, com desenhos, com um monte de produções de outros que se apropriavam da Alba para transformá-la em algo deles mesmos. Nada na exposição era de minha autoria, com exceção da exposição ela mesma, né? Então a ideia de você expor uma exposição com esse material do fenômeno de recepção foi bem interessante que eu fiz em Londres. Então, isso é um rápido apanhado do Jeff P. Bunny, apenas com algumas obras e um levantamento histórico e da mecânica de recepção. E
interessante fazê-lo justamente em 2020, no ano em que Jeff Bunny celebra o seu 20º aniversário. Eu vou parar por aqui, foi realmente um grande prazer e espero que possamos nos encontrar em pessoa em breve, quem sabe em São Paulo, no Rio de Janeiro, em algum outro lugar. Grande abraço.